E começa agora, para todo o Brasil, para todo mundo, um vídeo novo no meu canal. E o tema de hoje é a guerra contra o Paraguai, questões do Rio da Prata, com Manuel, Juribe e Rosas. Então fique aí, não saia daí, que hoje você vai ficar bem informado. E eu começo aqui falando da guerra contra o Paraguai. Apenas o resumo. Ok, pessoal? Vamos lá. O que foi a Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai foi um conflito militar que ocorreu na América do Sul entre os anos 1864 e 1870. Nesta guerra, o Paraguai lutou contra a Tríplice Aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Causa principal da guerra foi pretensões do ditador paraguaio Francisco Solano Lopes de conquistar terra na região da Bacia do Prata. O objetivo do Paraguai era obter uma saída para o Atlântico. Então a Guerra do Paraguai foi um conflito militar. A Guerra do Paraguai ocorreu na América do Sul, né? E nesta guerra o Paraguai lutou contra a Tríplice Aliança, que é formada por Brasil, Argentina e Uruguai. E qual a causa principal dessa guerra? Qual a pretensão do ditador paraguaio Francisco Solano Lopes, que foi o ditador da Guerra do Paraguai? Qual foi a pretensão do ditador paraguaio Francisco Solano Lopes? O que Francisco Solano Lopes pretendia? O objetivo do Paraguai era obter uma saída para o Atlântico. Bom, o início e o desenvolvimento do conflito. A guerra teve início em novembro de 1864, quando um navio brasileiro foi aprisionado pelos paraguaios no Rio da Prata. Então é aí onde tudo vai começar. Quando em 1864, no mês de novembro, um navio brasileiro ele é aprisionado por quem? Por paraguaios, na onde? No Rio da Prata, ou no Rio Paraguai. Em dezembro de 1864, o Paraguai invadiu o Mato Grosso. Agora a coisa vai esquentar. Vai pegar fogo agora. No começo de 1865, as tropas paraguaias invadiram Corrientes, Argentina, e logo em seguida o Rio Grande do Sul. Pronto, já invadiu Mato Grosso. Agora vai invadir Rio Grande do Sul. O negócio aqui tá quente o negócio, hein? O negócio aqui tá cruel. Em 1 de maio de 1865, o Brasil, Argentina e Uruguai selam um acordo para enfrentar o Paraguai. Contam com a ajuda da Inglaterra. Então, dia 1º de maio de 1865, o Brasil, mais a Argentina, mais o Uruguai vão selar um acordo. Gente, eles conversam entre eles. Vamos fazer o seguinte: nós temos que enfrentar o Paraguai. A gente tem que fazer com que o Paraguai pare. Alguém tem que fazer o Paraguai parar. Né? Então eles selaram um acordo para enfrentar o Paraguai. E para fazer com que o Paraguai parasse, eles tinham que enfrentar, frente a frente. Né? Eles também contavam com a ajuda da Inglaterra. Em 11 de junho de 1865, ocorreu um dos principais enfrentamentos da guerra, a Batalha de Riachuelo. A vitória brasileira neste enfrentamento naval foi determinante para a derrota do Paraguai. Então essa luta foi naval. Foi de um navio para outro navio. Em abril de 1866, ocorreu a invasão do Paraguai. É onde o Brasil, o Uruguai, a Argentina, com a ajuda da Inglaterra, vai invadir o Paraguai. Em 1869, sob a liderança de Duque de Caxias, os militares brasileiros chegam à Assunção.
A guerra terminou em 1870, com a morte do Francisco Solano Lopes em Cerro Cora. E qual é o saldo e consequência desta guerra? Nesta guerra morreram cerca de 300 mil pessoas, dentre eles civil e militares. Cerca de 20% da população paraguaia morreu na guerra. A indústria paraguaia foi destruída e a economia ficou totalmente comprometida. O prejuízo financeiro para o Brasil com os gastos de guerra foi extremamente elevado e acabou por prejudicar a economia brasileira também. A Inglaterra, que apoiou a Tríplice Aliança, aumentou sua influência na região. Agora eu vou estar falando aqui das questões do Rio da Prata com Manuel Oribe Rosas. Vamos lá. A guerra contra Oribe e Rosas, ou também conhecida como a Guerra do Prata, aconteceu em 1851 e 1852, na região do Rio da Prata, um estuário criado pelos rios Paraná e Uruguai. O Brasil já havia lutado anteriormente na Guerra da Cisplatina, que é de 1825 a 1828, contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, que resultou na criação do Uruguai. O primeiro personagem dessa guerra, que inclusive dá nome à guerra, é João Manuel de Rosa, que foi eleito o governador de Buenos Aires, uma das províncias mais rica e populosa, e ainda contava com um importante porto na época. Seu governo era de um perfeito ditador, caracterizado pela corrupção e resultando em uma imigração em massa de 14 mil opositores. Os planos de Rosa eram audaciosos. Ele queria recriar o antigo vice-reinado do Prata, que abrangia territórios do Uruguai, Paraguai e Bolívia, e garantir assim que a Argentina se tornasse a principal potência da América do Sul. Esse era o objetivo de Rosas. Tá? Os planos de Rosa era recriar o antigo reinado do Prata, que abrangia territórios do Uruguai, Paraguai e Bolívia, e garantir que a Argentina se tornasse a principal potência na América do Sul. Ele queria voltar a ser como era antes. Quanto ao Paraguai, Rosas logo resolveu este problema. Este país declarou sua independência em 1811, mas nenhum outro o reconheceu. O ditador paraguaio José Gaspar Rodrigues de França isolou o país, evitando contatos com o exterior e possíveis ações diplomáticas. Quando este morreu, Carlos Antônio Lopes, o sucessor, e abriu as suas portas para a Argentina assinando 2 tratados. Porém, como o ditador Rosa não estava para brincadeira, se recusou de reconhecer o Paraguai como independente e criou barreiras para o comércio deste país. O Uruguai, antiga província cisplatina, também enfrentava problemas, mas nas eleições para o seu primeiro presidente, de um lado, o candidato Fructuoso Rivera, do Partido Colorado, e do outro, o responsável pela independência da Cisplatina, João Antônio Lavaleja, do Partido
do Partido Blanco. Aqui tá branco. Eu não sei agora se o correto é branco ou é branco, tá, pessoal? Eu não sei qual é o correto, porque aqui na leitura tá falando branco. Branco. Aqui tá falando branco. Eu não sei agora se é branco ou branco. Então eu vou ler do jeito que tá aqui, tá? Do Partido Blanco. Rivera, no ato de desespero, tentou tomar o poder à força, que durou 2 anos, de 1830 a 1832. E, finalmente, conseguiu a presidência que tanto desejava. Depois de cumprir seu mandato até 1835, Manuel Oribe, também do Partido Blanco, assumiu o poder por alguns anos, já que renunciou em 1839, deixando o posto livre novamente para Rivera. O ditador argentino enviou um exército liderado por Lavalleja, que não teve êxito. Rosas então enviou outro exército com a ajuda de argentinos e de uruguaios, liderado por Oribe. Desta vez, Rivera não teve tanta sorte e procurou exílio no Brasil, enquanto mais de 30 mil pessoas eram mortas. Mesmo com o Uruguai em suas mãos, Rosas queria mais e passou a atacar o sul do Brasil. O Brasil, cujo imperador era Dom Pedro II, então teve que tomar as suas medidas. Mandou uma parte do seu exército para o sul. E tinha como plano financiar os oponentes. A aliança começou a ser formada. Dom Pedro contava com o apoio da Bolívia, Paraguai, sendo que o Brasil, enfim, reconheceu a sua independência. Uruguai, opositores internos, e com as suas 2 províncias argentinas, entre Rios e Corrientes. O exército brasileiro se armou para o confronto. Uma parte ficou na fronteira para protegê-la e outra foi para o Uruguai tirar Oribe do poder. No dia 19 de outubro de 1851, diante do tamanho do exército que vinha ao seu encontro, Oribe se rende sem luta. Então as forças armadas seguem rumo à Argentina para tirar o Rosa do poder. Chegam próximo de Buenos Aires no dia 1 de fevereiro de 1852 e derrotam a primeira força rosista que encontram. 2 dias depois, houve uma nova batalha, chamada de Batalha de Monte Caseiro, sendo que desta vez o exército argentino era liderado pessoalmente por Rosas. Os aliados ganharam a disputa e Rosas fugiu para o Reino Unido, sem que ninguém soubesse. A guerra contra Oribe e Rosa foi importante para o Brasil, já que na época enfrentava-se a vontade do Rio Grande do Sul de se separar do país, mas com este estado participando ativamente, fez com que se integrasse de vez ao Brasil. Além disso, provou a hegemonia do país e a sua estabilidade política e econômica. Então é isso, pessoal. O tema de hoje foi esse. Muito obrigado pela sua companhia. Você não é inscrito no canal? Ainda não? Então se inscreve agora no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Já deixa o seu like e até amanhã, e até a próxima. Tchau!